Chegamos no vídeo mais temido por todo plantonista de pediatria, sobre bronquiolite. Roda a vinheta. Quando nós conversamos sobre bronquiolite, nós estamos falando sobre uma infecção de via aérea superior. E olha aqui, ela é principalmente causada pelo vírus sincicial respiratório, para os íntimos, o VSR. E a bronquiolite, ela tem uma característica, bem típica, que é a sua sazonalidade bem definida. Então, quando a gente pensa a nível de Brasil, nós pegamos aí os primeiros 6, 7 meses, que vai um pouco variar de acordo com a região na qual você mora, mas o começo do ano é sempre um período crítico. E a bronquiolite, ela varia de formas sintomáticas mais graves ou não, ou até formas assintomáticas. Por isso que nos lactentes a gente tem que tomar muito cuidado com quem você está recebendo, com quem criança você deixa do lado, porque a bronquiolite se multiplica na creche, que é uma beleza. Vamos falar um pouquinho da sazonalidade. Olha aqui o que eu trouxe para vocês. Quando estamos falando do sul do país, a gente pega aí mais ou menos de abril a agosto. Entre os estados do norte, temos o primeiro semestre, igual eu já comentei, com um pico em abril, e o sudeste, o norte e o centro, entre março e julho. Então, se você está assistindo esse vídeo nessa época do ano, presta muita atenção, porque você vai precisar do que a gente vai comentar aqui hoje. O quadro clínico da bronquiolite é um quadro clínico de uma doença de via aérea superior. Então, você vai ter coriza, vai ter espirro, vai ter obstrução nasal, vai ter febre, vai ter tosse. Porém, a criança ela começa a ter uma progressão do quadro. Deixa de ser o que a gente fala de um resfriado comum, aquela gripezinha simples, e começa a produzir um quadro um pouco mais exuberante. Ela começa a ter o famoso chiado, que é a sibilância. Normalmente é o primeiro episódio de sibilância do paciente. E começa a ter uma taquipneia e uma dispneia. E quando começa o esforço respiratório, é quando a sua antena tem que estar bem em pé para você conseguir perceber os riscos que esse paciente está exposto. E quando eu falo de risco para o paciente exposto, eu estou falando de internação. E eu trouxe para vocês aqui bonitinho aquilo que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz para a gente de critério de internação. Então, olha aqui, apneia, queda do estado geral, desidratação, recusa alimentar ou diurese diminuída por 12 horas, comorbidades, às vezes é um paciente cardiopata, por exemplo, óbvio que você precisa de dar mais atenção para ele, menores de 3 meses e condição social ruim. Se vocês pegarem, nós temos muitos pacientes que moram no interior, que tem dificuldade de locomoção. Então não é um paciente que, se ele vai demorar às vezes 4, 6, 10 horas para chegar no pronto atendimento mais próximo, ou até chegar em casa, não é um paciente que você vai liberar tranquilo. Às vezes você precisa deixar ele ali de observação com você, para você ter certeza que ele está estável, e aí sim você liberar ele para casa. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês mais clássicas da radiografia, porque vamos entrar agora no assunto de exame laboratorial, que todo mundo gosta. O diagnóstico é clínico, tá bom? O diagnóstico é clínico. Você não vai te ajudar muito pedindo um hemograma, um PCR, a menos que você esteja pensando em complicações secundárias. Eu vou aumentar aqui para você ver algumas características que podem te confundir. Olha aqui esse zoom, maravilhoso. Tá vendo esse raio-x aí? Quando esse raio-x apareceu para a gente, na urgência, todo mundo ficou assustado. Meu Deus do céu, uma pneumonia horrível, o pulmão da criança está todo tomado. Aí a gente lembrou de um pequeno detalhe, criança não gosta de fazer raio-x e às vezes ela está mal posicionada. Esse raio-x aí que você viu é o mesmo aqui do lado. Então, na verdade, foi só o timo da criança que ela deu uma deslocada na hora de fazer o raio-x, e aí ficou essa maçaroca de todo tamanho que poderia ter sido mal diagnosticado como uma pneumonia. Então, em radiografia, se você for pedir, lembre-se sempre que o timo em paciente pequeno está sempre bem
evidenciado. Mas a clássica, né, radiografia de um paciente de bronquiolite, você vai ver infiltrado bilateral, né, e retificação de arcos costais. Então é isso que você tem que focar. Mas lembrando, diagnóstico clínico, você pede o raio-x se você estiver na dúvida e para te ajudar nesse seu diagnóstico. O tratamento, a Sociedade Brasileira de Pediatria, através da diretriz do manejo de vírus sincicial respiratório, traz para a gente algumas condutas que precisam ser usadas e aquelas condutas que não têm evidência de eficácia na melhora do seu paciente. Então, por exemplo, broncodilatadores, vai usar salbutamol no paciente? Essa bronquiolite clássica de criança pequena não tem recomendação. Mas aqui eu vou te falar a realidade. Na rua, aí, nos pronto-socorros da vida, você vai conseguir ver, sim, muitos pacientes usando salbutamol, sobre a justificativa do uso de um teste terapêutico. O que é isso? Às vezes o paciente, se ele tem alguns meses a mais, ele pode ter receptor para o salbutamol e acaba tendo uma melhora depois de um resgate. Então, se você acabou fazendo, né, esse teste terapêutico no paciente e viu que ele melhorou depois do salbutamol, você pode manter prescrito para casa ou mesmo durante a sua internação. Porém, não é de praxe recomendado para todos os pacientes, principalmente se for aquela criança pequenininha. Paciente com bronquiolite, você tem que deixar ele quieto no lugar dele. Quanto mais a criança se incomodar, chorar, ficar irritada, mais taquipnela vai ter e mais dificuldade ela vai ter de recuperar. Você tem que poupar o pulmão dessa criança. Então, deixar ela quietinha é sempre uma boa solução. Corticoide, prednisolona, hidrocortisona, metilpred, na bronquiolite também não é recomendado. Oxigenoterapia, existe uma variância aí de diretriz entre a europeia, americana e brasileira, mas normalmente aí saturação você quer manter acima de 90%, de 92% é aceitável em área ambiente no paciente com bronquiolite. Abaixo disso, você usaria sim a oxigenoterapia para manter esse padrão. Fisioterapia respiratória, ela é usada em paciente que tem alguma comorbidade, tá bom? Não é para todo mundo. E também antibiótico e adrenalina, a gente não usa em paciente que esteja com bronquiolite, beleza? É para outra etiologia, você está pensando em pneumonia, você está pensando em laringite, aí sim você usa respectivamente antibiótico e adrenalina. Bronquiolite, não, beleza? Foi muito rápido, lembrando, volta no vídeo, vê por parte aquilo que você precisa revisar, se é exame, se é sinal clínico do paciente, se é o tratamento, mas não tenha medo de ver esse vídeo 500 vezes, mandar para o seu colega, para que durante, né, a sazonalidade da bronquiolite, você não passe vergonha, não passe medo e prescreva aquilo que realmente seu paciente precisa. Meu nome é Matheus Fassarella, professor do PS Zerado, e esse é mais um dos nossos MindPads. Até a próxima!